Muito bem, irmãos, nós vamos começar a nossa aula. Eu vou pedir para os irmãos aí da mesa projetarem os slides. Então, nós vamos começar a nossa aula desse domingo, dia 23 de fevereiro de 2025. Nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. A nossa ideia é estudar capítulo por capítulo, tendo uma visão geral de todo o livro. Ali aonde vocês estão vendo ali, né, é uma estrada, parece uma estrada, Atos dos Apóstolos. Vocês poderiam colocar ali nessa estrada duas referências. Vocês poderiam colocar ali de Jerusalém a Roma. Nós poderíamos resumir muito bem o livro de Atos nesse território geográfico aí, de Jerusalém a Roma. O livro começa em Jerusalém e vai terminar em Roma, que naquela ocasião era os confins da terra. Então, essa estrada aí que vocês estão vendo vai de Jerusalém até Roma. Muito bem, esboço do livro. Ele está dividido em 3 partes. Primeira, o Evangelho em Jerusalém e na Judéia, capítulos 1 a 7. Segunda, o Evangelho em Samaria, capítulos 8 a 12. E terceira, o Evangelho nos confins da terra, capítulos 13 a 28. Nós estamos na primeira parte, que aparece ali em vermelho. Talvez não esteja tão claro para vocês aí o vermelho. Ali na televisão fica mais nítido. Nós estamos na primeira parte, o Evangelho em Jerusalém e na Judéia. Lembrando também que uma outra forma de dividir o livro, esses 28 capítulos e 1006 versículos, é através dos ministérios. O ministério de Pedro até o capítulo 12 e o ministério de Paulo dos capítulos 13 a 28. Revisão. Nós vimos na semana passada, no domingo passado, estudamos Atos 2, a descida do Espírito Santo. Aliás, eu peço que os irmãos já abram a sua Bíblia aí no livro de Atos e a deixe aberta para a exposição do próximo capítulo. Atos 2 provavelmente seja o capítulo mais conhecido do livro e também o mais polêmico. Nós já trabalhamos este capítulo que fala sobre o dom de línguas e os desdobramentos ocorridos por ocasião daquela festa lá no dia de Pentecostes. Então vamos para o próximo. Atos 3, como eu sempre gosto de fazer, dar um tema, um título que seja breve, curto, fácil, objetivo e de fácil memorização. O capítulo de hoje tem 26 versículos, dá para a gente ir mais com calma nessa manhã. E o tema que eu dei foi os apóstolos em ação. No capítulo 2 nós temos o dom de línguas, aquele milagre extraordinário, aonde os apóstolos falaram em outras línguas para que as pessoas que estavam reunidas na festa naquele dia, pessoas de 16 nações, pudessem ouvir o evangelho. Então, no capítulo 3, o que nós vamos ter é 2 apóstolos em ação. Eles estão trabalhando, eles estão agindo aí na vida da igreja, e talvez para quem não viu a primeira aula, o livro dos Atos dos Apóstolos, ele é fundamental no Novo Testamento, fundamental. Sem ele, nós não saberíamos várias informações. Por exemplo, o que aconteceu quando Jesus foi para o céu? O que aconteceu depois da sua ascensão? Então, quem conta todos esses detalhes é o livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas, depois de fazer uma acurada investigação de tudo aquilo que havia acontecido, ele dar por escrito a um homem chamado Teófilo, em ordem cronológica, todos os fatos ocorridos. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos os 30 primeiros anos da igreja cristã. O que aconteceu quando Jesus foi para o céu, em 30 anos, em 3 décadas, o que aconteceu na chamada igreja primitiva, por assim dizer. Muito bem, deixa eu passar o próximo aqui.
O esboço do capítulo, veja só, o esboço de Atos 3. O capítulo está dividido em duas partes. É um capítulo relativamente pequeno, mas tem bastante coisa interessante para ser dita. Primeira parte, a cura de um coxo em Jerusalém, versículos 1 a 10. E segunda, a segunda pregação de Pedro, versículos 11 a 26. Eu deixei a palavra Jerusalém sublinhada só para que eu lembrasse aos irmãos das fronteiras, certo? A cura de um coxo em Jerusalém. Esse coxo não poderia estar em Roma aqui, porque as fronteiras estão avançando pouco a pouco. Então, você percebe que até o capítulo 7 nós temos um limite geográfico. As coisas ainda estão acontecendo na capital da fé, no centro nevrálgico ali da fé, que é Jerusalém. Então, a cura de um coxo em Jerusalém. Nós ainda estamos no primeiro limite, na primeira fronteira da evangelização, em Jerusalém. E depois, dos versículos 11 a 26, o que nós temos aqui, mais uma vez, o apóstolo Pedro vai pregar. Ele já pregou a primeira vez no capítulo 2, e novamente ele vai pronunciar o seu segundo sermão aqui no livro, mais um sermão bom, fantástico, cheio do Espírito Santo, e que vai trazer também consequências. Muito bem, então vamos ver aí. Então, basicamente, a primeira parte fala de uma cura, a primeira parte fala de um milagre, e a segunda parte é uma pregação. Vamos então analisar aí estas duas partes. Primeira parte, a cura de um coxo em Jerusalém, versículos 1 a 10. Eu vou ler o texto, depois a gente volta considerando alguns detalhes. Versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Muito bem, então, versículos 1 a 10, nós temos a cura de um coxo, de um aleijado, de nascença. E essa cura aqui vai ter consequências também. Vai gerar dois sentimentos, vai gerar admiração por parte daqueles que creram e vai gerar inveja por parte dos religiosos, daqueles que não acreditaram em Jesus. Então, veja aí alguns detalhes do texto. Eu selecionei aqui em partes aqui. Versículo 1, Pedro e João orando no templo. Dois detalhes importantes aqui sobre o versículo 1. Primeiro, é que, como eu falei para os irmãos, não é somente Pedro que aparece. Lembra que nós falamos que dos capítulos 1 a 12 é o ministério de Pedro, mas não somente Pedro. Ele é o protagonista, ele é o que mais aparece no livro, até o capítulo 12. Depois você não o vê mais praticamente, ele some aqui do livro. Mas esse primeiro ponto aí é que não é somente Pedro que aparece. Aparecem os outros também. É bem verdade que não aparecem todos, não aparecem os 12 apóstolos, mas lembra não sei se eu posso falar, o trio parada dura lá dos discípulos? Jesus tinha 12 discípulos, 12 apóstolos, e para ocasiões mais especiais, para momentos mais íntimos e mais a sós, ele levava 3, não é isso? Pedro, Tiago e João. As crianças até cantam até hoje, né? Pedro, Tiago e João no barquinho.
nós ensinamos para as nossas crianças. E veja que curioso que, portanto, Lucas está mostrando, olha, não é só Pedro que está agindo, não é só Pedro que está trabalhando, a ênfase está nele, ele é o líder do colégio apostólico. Aliás, tem até uma igreja que, por um entendimento, coloca Pedro como sendo a pedra da igreja e baseia toda a sua doutrina baseada neste homem chamado Pedro, que é a ideia do papado. Segundo o romanismo, o apóstolo Pedro seria o primeiro papa, e ele foi, segundo o romanismo, ele foi papa dos anos 42 a 67 depois de Cristo. Seu pontificado, por assim dizer, teria durado 25 anos. Depois, eu sempre tive curiosidade de saber quem foi o segundo, né? O primeiro era o Pedro, né? Sempre tive curiosidade. Eu tenho um arquivo no meu computador com todos os papas do romanismo. Esse papa, aliás, o papa está doente, está mal aí, está passando na mídia, né? O Papa Francisco, eleito em 28 de fevereiro, provavelmente de 2013, ele é o Papa de número 265 da história. Eu tenho toda a relação de todos os papas. Não decorei todos os papas, não decorei todos os nomes, não decorei todas as datas de cada um deles, não decorei, ok? Antes que me faça uma chamada oral. Pastor, o senhor decorou todo? Não decorei não. Decorei acho que só o primeiro e o último só. Pedro teria sido o primeiro e o segundo foi um homem, no ano 67 depois de Cristo, com a morte de Pedro, um homem chamado Lino, São Lino, teria sido o segundo papa do romanismo. Então veja, Pedro se destaca no meio do colégio apostólico, João também, e o Tiago também. Agora, obrigado Rodrigo. É interessante você observar que Jesus tinha 12 apóstolos, 12 discípulos, mas tinha 3 mais próximos e tinha um mais próximo ainda, não é assim que o texto diz? 12 apóstolos, 3, quando ele foi orar lá no Getsemane, ele levou Pedro, Tiago e João, mas tinha um mais próximo ainda, que é esse aqui, João, que reclinava a sua cabeça sobre o ombro, sobre o peito de Jesus. Quando Jesus falou da traição lá, um de vocês vai me trair, uma começou a cutucar o outro. João, pergunta aí. Pergunta para ele, você é o mais próximo, você é o mais íntimo? Então, você tem aí João, filho de Zebedeu, e o seu irmão Tiago. Então, esse é o primeiro detalhe, que não é somente Pedro. Aliás, é sempre assim, né? Você pode ter vários amigos, mas tem um que é mais próximo, que é mais chegado, que você fala, que você abre o coração. E, inclusive, o próprio João, no evangelho dele, ele não fala o nome dele, mas ele diz assim, o discípulo que Jesus amava, lembra disso? O discípulo que Jesus amava é dito dele. Então, você tem aí 2 apóstolos em ação. Mais para frente vai aparecer um outro chamado, o irmão dele, o Tiago. O segundo detalhe, que aparece aí, é a comunhão que eles tinham. Veja, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Comunhão, intimidade, desejo de estar na igreja, no caso aqui o templo, e o livro de Atos mostra que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles eram homens de oração. E o texto diz que eles subiam ao templo para orar, vida de comunhão, na hora 9. Que horas? 3. Estão certos disso? Alguém vai dizer, a hora 9, uma vez eu perguntei, hora 9, alguém falou, levantou, hora 9, 9 horas. 9, 9, certo? A pessoa não teve dúvida, já foi com convicção, né? Então, hora 9, 9. Não, 3 horas da tarde, eu não sei se estava o calor que está aqui na Praia Grande, né? 3 horas da tarde, mas o judeu ele conta a hora diferente, né? Ele começa a contar a hora a partir das 6 da manhã. Então, nós já vimos no capítulo 2 que quando eles acusavam os discípulos lá de estarem embriagados, Pedro diz, não, eles não estão embriagados, essa é a 3ª hora da manhã, do dia, 9 horas da manhã, portanto, são 3 horas da tarde e os apóstolos estão na igreja, orando, buscando a direção de Deus. Muito bem.
Versículos 2 e 3. O homem coxo de nascença. Veja só. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Veja que ele era levado, ele era conduzido. Outro detalhe ruim contra ele, de nascença. Ele nasceu assim. Ele não tinha nem como ir até lá. Ele era levado. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Você viu que drama? Que situação complicada e adversa. Um homem, talvez lá na frente, eu não sei se é dele que vai falar a idade, provavelmente ele tinha 40 anos, acho que 40 anos de idade ele tinha. Então ele foi levado 40 anos. Veja o drama que esse homem enfrenta, a palavra é forte que é dita, e ele implorava. É diferente de você pedir, né? É diferente de você pedir um favor. Por favor, pega um copo de água para mim. Você não implora, né? Eu acho que não vai precisar chegar a esse ponto para o diácono trazer um copo de água, né? Eu imploro que você traga um copo de água aqui. E Jesus diz em Mateus 10:42 que até mesmo um copo de água fria não ficará sem recompensa dado a um destes pequeninos. Pequenino não é necessariamente tem a ver com a altura. Agora eu vou falar a meu favor aqui, né? Veja, implorava. Nós não sabemos, mas provavelmente eles não conheciam. Ele não conhecia os apóstolos. Quem é esse homem? Quem são esses homens, essa dupla? Que 3 horas da tarde estão chegando na igreja, no templo, para orar, para clamar ao Senhor. Ele implorava que lhe desse uma esmola. 40 anos. Tem um outro caso lá em João, lá em João capítulo 5, se não me engano, de um homem que ele também tinha uma enfermidade e ele ficou 38 anos. Lembra daquele homem lá, o que ele falou para Jesus, não tem ninguém que me joga lá no tanque, lembra o tanque de Betesda? Eu já estou aqui, a ideia é o seguinte, o primeiro que é jogado no tanque, fica curado. O primeiro, o segundo já não é mais curado. E eu estou tentando aqui, quando eu penso que vou, já foi. Ele está há 38 anos ali, em volta do tanque de Betesda, que significa tanque da misericórdia. Ele está ali, mas sempre vem alguém na frente. E ele ia ficar 70 anos, porque na verdade ele não ia ser o primeiro nunca ali. E Jesus pergunta para ele assim, você quer ser curado? Aí ele não responde a pergunta, né? Ele falou, eu não tenho ninguém que me jogue no tanque. Então, não foi isso que eu perguntei. Você quer ser curado? E aí Jesus então diz, toma o teu leito, levanta, anda, vai embora. Jesus o cura e Jesus não fala uma palavra sobre aquela crença no tanque de Betesda, que eles entendiam que via um anjo, mexia a água, e esse anjo era meio egoísta, né? Só a água só para o primeiro. E imagina a quantidade de enfermos que não tinha ali. Mas aquele anjo só curava o primeiro. Era uma crença judaica. Muito bem, aqui então ele provavelmente não conhece Pedro e João, mas eles imploram uma ajuda. Versículo 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Veja, que interessante aqui, né? Os apóstolos falaram, olha para nós. E ele, com aquela expectativa, agora vai. Eles vão dar uma oferta generosa. Olha para nós. Olha, e ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa.
Esses homens são misericordiosos. Esses homens vão dar alguma coisa para nós. E a resposta de Pedro no versículo 6 é a seguinte: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E é interessante que ele é curado. Pedro diz que não tem dinheiro, não tem ouro, não tem prata, e ele é curado, e o texto diz que ele dá um salto. Estranho isso daqui, né? Um salto? Para quem nunca andou, para quem é coxo, aleijado de nascença, ele dá um salto, ele se levanta, os tornozelos se firmaram, ele, no versículo 8, diz que deu um salto. Um salto? Não, salto é para quem anda normalmente, né? Todo dia. E ele é completamente curado. Duas coisas aqui sobre o que esse coxo faz. Primeiro, coloquei até uma pergunta ali para vocês. A igreja de hoje tem esse poder? Eu fiquei pensando, a igreja de hoje tem esse poder a ponto de alguém falar desse jeito? Essa é uma primeira coisa, para a gente pensar. Segunda, vocês já viram como são as curas na televisão? É totalmente diferente disso daqui. Eu já vi uma vez, eu não tenho muita paciência para ver. Mas uma vez eu parei para ver, eu falei, eu vou ver isso aqui, porque um dia eu vou usar isso daqui. Estou usando, hoje. Estava lá aqueles pregadores de cura, de prosperidade, etc. E tinha uma mulher que não conseguia andar direito. E aí, o pregador chegava e pedia para ela andar. Vai andando pelo corredor. E ela ia com muita dificuldade. Muita. Agora aí o pregador falava assim, solta a muleta. Solta a muleta. E a pessoa com muita dificuldade. Aí eu lembrei desse texto. Curou ou não curou? E a cura de lá, depois o pregador falava assim, olha, você faça uma boa de uma fisioterapia. Eu falei, só falta ele vai falar, vai fazer pilates agora, quer ver? Não, curou ou não curou? Então, perceba que a mulher, ela é curada, ela anda com muita dificuldade, lá nesse programa que eu assisti, totalmente diferente dessa cura. A cura de Pedro e João não precisa de fisioterapia, não precisa de pilates ou de qualquer outra coisa. Um homem que nunca andou na vida, os tornozelos se firmam, ele sai andando, ele salta. Parece João do Pulo, né? Um salto com vara. Não, ele não é o João do Pulo, não. Ele nunca andou na vida dele. Então, esses dois pontos para a gente pensar. A cura de Jesus é completa. Não é, eu curei mais ou menos e manda para a fisioterapia para terminar a cura. Não é o que aparece aqui. Um homem que nunca andou na vida sai saltando. E outra coisa que eu fico pensando é a pergunta nossa aqui. Se a igreja tem esse poder hoje. Se a igreja faz isso hoje. Se um líder tem essa autoridade para dar uma ordem como essa e a pessoa levantar um coxo, um paralítico, ressuscitar alguém, a sombra curar alguém, são coisas para nós pensarmos. Por exemplo, vamos supor que aparece aqui um coxo na minha frente. Eu estou chegando na igreja, aí tem algo semelhante, um coxo de nascença. Aí eu vou dizer assim para ele, olha, olhe para mim. E eu vou dizer duas coisas para ele. Primeira, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Segundo, que Jesus te cure, porque está faltando dom aqui também. Percebe? São coisas para a gente pensar. Eu não tenho o dom de cura. Provavelmente você também não o tenha. Então eu fico pensando, veja, o Deus é o mesmo.
O poder é o mesmo. A soberania é a mesma. O que eu estou questionando não é Deus. O que eu estou questionando é eu mesmo. Se eu posso fazer isso. Se eu tenho poder para tal. Olhe para nós. Eu não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E esse homem agora não vai mais esmolar. Agora ele pode seguir a sua vida, arrumar um emprego, um serviço, trabalhar e ganhar o pão para si mesmo. Não sabemos se ele tinha família, alguma coisa dessa natureza. A igreja pode fazer isso? É uma questão. No meio pentecostal e no meio neopentecostal, eles entendem que sim. Eles podem dar essa ordem aí e as pessoas serem curadas. Reparem que eu coloquei a palavra Covid ali, tá certo? Covid. Para lembrar, nós passamos pela Covid, né, esse drama, essa pandemia que aconteceu no mundo. E a Covid me fez pensar numa coisa interessante. Se esses pregadores têm todo esse poder, se eles curam do jeito que eles curam, a Covid estava aí para eles provarem a tese deles. No entanto, não foi o que foi feito. As igrejas dos maiores curandeiros foram fechadas na pandemia. Coisas para a gente pensar. Então, já você não tem o dom da cura, você diz, tem um que diz assim, eu determino que você saia, que você se levante, toma o teu leito, eu determino. Mas por que o determinista não foi lá no hospital e determinou que alguém que estava muito enfermo de Covid não fosse para casa curado? São coisas para a gente pensar. As igrejas dos maiores curandeiros foram fechadas na pandemia. Por isso que eu levantei essa pergunta. A igreja tem esse poder hoje? A igreja consegue dizer assim, em nome de Jesus, anda. Você tem o dom de cura? Eu tenho o dom de cura? Nós fazemos o que os apóstolos faziam? A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Se a sombra se projetasse, curava. A Bíblia diz que os lenços do apóstolo Paulo curavam. O seu lenço está curando você ou está servindo para aliviar o calor aí? São coisas para a gente pensar. Veja, o Deus é o mesmo. Não estou questionando a Deus. Hebreus 13:4 ou 13:7 diz assim que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nós entendemos que esse poder demasiado, eles ficaram restritos aos apóstolos. A Bíblia diz que os profetas e os apóstolos, eles são o alicerce da igreja. Eu não tenho dom de cura. O que eu posso fazer é orar a Deus, interceder ao Senhor para que Deus tenha misericórdia e cure a pessoa. Mas eu mesmo dizer, levanta, anda em nome de Jesus, eu não tenho essa condição. E quer ver um detalhe interessante? Os reformados entendem, na sua grande maioria, que o dom de cura, ele cessa no primeiro século. Se você vê o final da vida do apóstolo Paulo, ele diz algo interessante. Ele fala sobre um amigo dele chamado Trófimo. Ele não é muito conhecido, o Trófimo, mas ele diz assim, olha, Timóteo, faça isso, faça aquilo, e mande recordação, mande saudação para o meu amigo, o Trófimo. Deixei-o doente em Mileto. Como assim você deixou doente? Ele não é seu amigo? Você não tem o dom de cura? O seu lenço não cura, Paulo? Como que você deixou um amigo doente no caminho? Então ele diz, deixei Trófimo doente em Mileto. Uma hora o lenço cura, outra hora ele não cura o Trófimo. São evidências de que provavelmente esse dom extraordinário de cura era para os apóstolos. Lá no final do Evangelho de Marcos é dito que se eles tomassem veneno não ia fazer mal nenhum. Lembra disso? Final de Atos, tomassem veneno. Se fossem mordidos por cobras, serpentes, mal nenhum lhes faria.
eu não aconselho hoje você a tomar um veneno. E também, você já deve ter ouvido histórias de pastores americanos assim que se enrolaram numa cobra. Já viram alguma coisa assim? Se enrolar? Não, porque não vai acontecer nada, está tudo certo. Tá escrito lá em Marcos que essa cobra não vai fazer mal e a cobra picou e a pessoa foi morta. Por uma interpretação equivocada das Escrituras. Então, é por isso que eu fiz essa pergunta tão importante. A igreja de hoje tem esse poder? Nós não temos visto isso hoje. O texto em Atos diz que muitos sinais, prodígios e maravilhas eram feitas por intermédio dos apóstolos. Inclusive, curar um homem que viveu 40 anos sem nunca levantar, sem nunca andar, e agora ele está saltando. Ué, eu não consigo saltar. Como que alguém que nunca andou está saltando agora? E ele faz mais, no versículo 8 diz que ele salta e ele louva a Deus. Muito bem, versículos 9 e 10, a reação do povo, a reação diante do milagre. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe aconteceram. Todos estão admirados, assombrados, porque alguém, um coxo de nascença, agora está andando e saltando, graças a 2 homens, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, que andaram com Jesus. Esses homens fizeram um milagre extraordinário. Enquanto isso, a religião, os religiosos vão ficar sabendo disso. Isso vai gerar um problema sério em relação àqueles que ficaram sabendo. Eles ficam admirados, assombrados. Agora deixa eu dizer um detalhe para vocês interessante. Os milagres não são o evangelho. Você sabia que o milagre não converte ninguém? Quem converte mesmo é Jesus. Quem converte é o evangelho, é a graça de Deus. O milagre não converte ninguém. O milagre pode, no máximo, impressionar a gente. Como que um coxo de nascença está andando e saltando? Todos estão admirados e assombrados com isso, mas o milagre não converte ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As 3 gerações que mais viram milagres na Bíblia não se converteram. Vou citar para vocês. 3 gerações. Primeira, a geração da dupla Moisés e Josué. Moisés e Josué. O povo viu muitos milagres, o mar se abriu. Eles viram muitos milagres, mas eles não se converteram. Viravam as costas, iam andando no deserto, quando aparecia uma necessidade lá, e aí eles falam assim, Moisés tirou a gente de lá, porque acho que lá não tinha sepultura, não tinha onde enterrarem a gente, então a gente veio para cá. A geração Moisés e Josué, eles viram muitos milagres, e a geração morreu no deserto. Outra dupla, Elias e Eliseu. Eles viram muitos milagres feitos por Elias e o dobro de milagre feito por Eliseu. Porque o pedido de Eliseu qual foi? Dá-me porção dobrada do teu espírito. E o Elias falou, pedido difícil, viu? Pedido difícil, mas se você me ver subindo, eu vou te dar. E o Elias falou assim, eu vou na cidade tal. E o Eliseu, e eu também. Fica aí que eu vou em mais uma cidade. Tamo junto. E eu também. Aí ele vai numa terceira cidade. Fique aí, cuide da junta de boi. Eu vou com você. Tô contigo. E aí no final da história ele viu, a capa cai, Elias sobe, a capa desce, e o Eliseu já usa a capa para abrir o rio. A dupla Elias e Eliseu viram muitos milagres, mas muitos milagres, e eles não se converteram. A época de Elias, de Eliseu, é a época de a maior ascensão do baalismo em Israel, com
Acabe, com a doce e meiga Jezabel. Não, não era brincadeira. Eles não eram nem doce e nem meiga. A Jezabel, os reis que se sucederam lá. Aí você fala, qual é a terceira geração? Então, Moisés e Elias, Moisés e Josué, Elias e Eliseu, e tem mais uma dupla, Jesus e os discípulos. E aí os milagres foram muito mais abundantes. Muito mais milagres. João diz no final do seu evangelho que se fosse escrito tudo o que Jesus fez e realizou e falou e fez, nem mesmo os livros do mundo inteiro caberiam. Moisés, Elias, Jesus, 3 gerações de milagres extraordinários, e eles não se converteram, porque o milagre não converte ninguém. Tem um ditado que diz assim, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está na Bíblia. Está escrito, como a Bíblia diz, não é? Heresias 3:5. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não vem. Quem não vem pelo amor, também não vem pela dor. Vamos corrigir, colocar teologia nos seus... tem um programa na internet aí no YouTube, Os Pingos nos Is. Vamos colocar os pingos nos is. Quem não vem pelo amor, também não vem pela dor. Porque o que converte não é a dor. O que converte é a graça de Deus. Efésios 2:1, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é o milagre que salva, não é a dor que salva. A pessoa está lá no hospital lá e está morrendo de dor. Lá no Apocalipse eles estão mordendo a língua, sofrendo, blasfemando, o sofrimento lá no topo, lá em cima, e ao invés de conversão, eles aumentam mais ainda as blasfêmias contra Deus. Quem não vem pelo amor, também blasfema mais com a dor. Até rimou, certo? Eu acho que a Beth pediu a palavra. Eu estou com um microfone só, tem mais um por aí? Levi, Rodrigo, Alex... Hoje eu estou com o microfone. Pode falar, qualquer coisa se eu conseguir captar, entender as suas palavras, eu as repito. Tá certo. Vocês ouviram? Ouviram a Elizabeth? Rainha Elizabeth II, nascida no dia 17 de março. Acertei? Eu sei o ano, mas eu não posso falar. Muito bem. Cristina.
Você quer uma explicação? Tá. Se eu souber, vamos lá. João. Vamos lá para João. João 14, 12. Eu vou ler no microfone aqui. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Bom, esse versículo parece favorecer a ideia do pentecostalismo, de que você vai fazer muitas coisas, muitos milagres, coisas maiores do que Jesus, mas a história não mostra isso. A história não mostra que eles fizeram mais obras do que Jesus. Na minha percepção aqui do texto, do versículo 12, o que está acontecendo é, o que Jesus está dizendo é, como eu vou embora, vocês vão fazer mais coisas do que eu fiz. Como o meu tempo aqui é curto, vocês terão mais tempo para fazer obras maiores. No meu entendimento, Jesus está falando sobre aqueles discípulos, os apóstolos, aquele povo da primeira geração. O meu tempo com vocês é de 3 anos. 3 anos, mas o tempo de vocês é maior. Deixa eu tomar uma água aqui. Acho que é o ar-condicionado. Então, a ideia é a seguinte. O meu tempo é menor do que o de vocês. Eu vou ficar apenas 3 anos de ministério aqui. O apóstolo João teve um ministério de mais de 60 anos. Então, quem faz mais? Quem trabalhou 3 ou quem trabalhou 60? Então, Jesus está se despedindo dos seus discípulos aqui no capítulo 14, e ele está dizendo, vocês vão fazer obras maiores em termos de quantidade, porque eu vou embora e vocês vão permanecer. E não que eu hoje, você hoje, vai fazer obras maiores, porque eu não estou fazendo. Você está fazendo? Então, eu creio, você crê, você está fazendo obras maiores que Jesus fez? Então, o versículo parece favorecer o dom de cura, parece que você vai ter Jesus está te dando um poder maior do que o dele, aparentemente. Mas o que o texto está dizendo é por questão de tempo, quantitativamente, vocês vão fazer obras maiores, porque, veja, porque ele está dizendo, porque eu vou embora. É isso que o texto está dizendo. Então, a gente precisa, no seminário a gente tem uma matéria chamada hermenêutica. A gente interpreta um texto com outro texto. Se aquele texto parece obscuro, a gente precisa ver outros textos mais claros que lancem luz. Porque se eu pegar o versículo da Cristina isoladamente, eu vou dizer coisas que a Bíblia nunca disse. Porque eu creio, você crê, os irmãos creem, todos nós aqui cremos, mas eu imagino que nenhum de nós aqui está fazendo obras maiores do que Jesus fez. Então, esse não é o significado da passagem. Então, vocês vão fazer obras maiores porque eu vou embora. Esse seria o meu entendimento. E os apóstolos fizeram. Sombra curava, lenço curava, os mortos eram ressuscitados. Eu não estou fazendo essas obras hoje. Eu nem tenho esse poder para tal. Eu não tenho o dom de cura. Não estou dizendo que Deus não cura. Estou dizendo que as coisas que acontecem aqui em Atos não são comuns hoje em dia. Não são. Pode acontecer. Pois não.
Ah, sim, a ideia do Aladim, né? Da lâmpada mágica lá, você tem direito a 3 pedidos. De fato, é que às vezes o milagre, o que chama a nossa atenção é o extraordinário, né? Um coxo que é de nascença, que sai saltando, pulando, que não precisa de fisioterapia, não precisa de nenhuma ajuda, é isso que acaba nos assustando. Mas, de fato, o milagre ele tem essa conotação. Por exemplo, a nossa vida é um milagre. Nós estarmos vivos, bem, saudáveis, nós sobrevivemos à pandemia, uns com comorbidade, outros não, com máscara. Lá em São Paulo, lembra que deve ter sido aqui também, né? Vamos fazer uma chamada, vai ter 2 cultos. Você está na lista 1, você vem para cá, com cadeiras espaçadas, é o culto 2, vamos ver a lista aqui e tal. Então, assim, a nossa vida é um milagre. Quer ver, por exemplo, já aconteceu um milagre com você e você, às vezes, a gente não percebe. A sua conversão é um milagre. É um milagre. A concepção, exatamente, mas veja, a nossa conversão é um grande milagre. Sabe por quê? Porque, veja, se você estava morto e agora você está vivo, que nome que você dá para isso? Ressurreição. E ressurreição é o quê? Um milagre. Paulo diz claramente em Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, se eu estava vivo e agora estou, se eu estava morto e se agora estou vivo, aconteceu, portanto, uma ressurreição. E ressurreição, o nome que eu conheço por ressurreição é um milagre. Alguém que estava morto e que agora tem vida, e vida plena e vida em abundância em Cristo Jesus. Então, mas o milagre ele pode impressionar, e tem um detalhe sobre que o William, parece o William, mas é o Diego. É só um detalhe assim, só a quantidade de cabelo que é diferente, certo? O anticristo, agora falando do futuro, e falando sério, viu, Diego? O anticristo, quando vier, ele vai fazer muitos milagres. Falsos milagres. Pseudos milagres. Mas o milagre, ele encanta as pessoas. O milagre enche os olhos das pessoas. Entende? Então, muitos vão seguir o anticristo pelos milagres que ele faz. Está vendo? Ele faz coisas grandes, extraordinárias, ele é poderoso e muitos vão segui-lo. Apocalipse diz que só não vai seguir o anticristo aqueles que não têm a marca na testa e na mão. Aqueles que a marca não é nem na fronte e nem na mão direita, mas a marca é no coração. Porque todo mundo é selado, todos nós somos selados de alguma maneira. Então o anticristo faz milagres, no capítulo 13, por exemplo, é dito que a besta, uma de suas cabeças é cortada
e a cabeça volta para o lugar, normalmente, como se nada tivesse acontecido. Isso é um grande milagre. E as pessoas vão, João diz que adorá-la-ão todos quantos não têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, o milagre impressiona, mas o milagre não é o evangelho, o milagre não converte, ele impressiona. E eu entendo que hoje o mundo está preparado para qualquer homem que se levante disposto a oferecer paz e dizer assim que eu sou um milagreiro. O mundo está preparado e abraça rapidinho. As pessoas abraçam gente sem valor nenhum. Imagina alguém dizendo assim, eu estou chegando aqui, gente, eu vou trazer uma paz mundial aqui, uma paz universal, e eu faço milagres. Todo mundo vamos seguir esse cara aqui, vamos seguir essa pessoa. Acho que a Marlene ia falar? Exatamente, mas é isso que eu estou querendo enfatizar para os irmãos. Você viu que o tempo já foi e a pregação de Pedro vai ficar para outra oportunidade. Só antes do seu Carlos, por exemplo, lá aqui no capítulo 20 de Atos, o apóstolo Paulo estava pregando e um jovem, ele sentou na janela, lembra disso? Lembra desse texto? Sentou na janela lá e Paulo começou a pregar e vai, e não parava mais de pregação. E o que aconteceu? Ele caiu do terceiro andar, e aí parou o culto, o pregador desce para ir lá ver o rapaz, como é que está. Como é que é o nome do rapaz? Quem falou aí? O Amauri? O Levi, o da tribo de Levi. Eutico. O Eutico caiu lá do terceiro andar, Paulo desceu, ressuscitou o menino e continuou a pregação. Diz o texto lá que o culto acabou por volta das 6 da manhã. Aí, o que nós faríamos normalmente? Bom, um susto desse, qual é a orientação pastoral? Vamos para casa. Vamos para casa, já chega, já foi susto demais por hoje. Semana que vem a gente continua. Vamos dar um remedinho lá para o menino lá. Vamos ver como é que ele está. Vamos tirar um raio-x lá para ver como é que está a cabeça desse rapaz aqui. Nós não continuaríamos o culto de forma alguma. Mas o texto diz que Paulo, ele embora não ia passar mais pela cidade lá, ele já se estendeu até meia-noite. O cara conseguiu dormir na pregação de Paulo. Na minha ele ia roncar então. Impressionante. E ele continua até às 6 da manhã. Agora veja, eu consigo fazer isso? Descer e ressuscitar o menino? Não consigo. Provavelmente você não consegue. O Deus é o mesmo, mas o alicerce, o fundamento está na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Seu Carlos.